Oi pessoas, hoje é dia 16 de agosto e nós estamos a menos de 2 meses da Extreme Gramado, que no caso acontece dia 14 de outubro. Achei legal fazer esse vídeo agora para contar para vocês como que as coisas estão andando até agora de modo geral e para onde estamos indo a partir daqui, agora que a gente está entrando numa fase mais específica aí do treinamento. Para falar primeiro de onde estamos, o que aconteceu até aqui. Nessas 9, agora 10 semanas, né? Estamos na semana 10. Meu volume total de treinamento não aumentou tanto assim, porque antes mesmo sem prova eu já vinha fazendo treinamentos mais longuinhos aí no final de semana, mas teve uma coisa que mudou bastante, que é a regularidade dos treinos. Eu não era tão disciplinada assim, digamos, para os treinos, para os ritmos, eu não estava tão preocupada porque eu não tinha objetivo. Então, uma das coisas que mudou agora é a disciplina, é a cobrança mesmo, é o compromisso, digamos, de fazer realmente aquilo que está na planilha, eu tentar alinhar com o treinador quando tem alguma coisa que eu acho que não vai dar certo, porque agora já é uma coisa diferente, me preocupa mais, então eu realmente tento ter mais compromisso. Durante a semana, nos dias úteis, eu tenho treinado mais. Eu nem sempre, nem toda semana tenho conseguido fazer treinos de força 2 vezes por semana, como eu gostaria. Até agora, eu tenho tido treinos de corrida ainda de 3 vezes por semana e treino de força 2 vezes por semana. Mas já teve algumas semanas aí que ou por conta da lesão no meu joelho, que eu já vou comentar melhor, ou por outros motivos, outros compromissos, eu acabei fazendo força só uma vez na semana. Então, quando eu tenho que escolher alguma coisa para abrir mão na semana, tá sendo treino de força. Ainda assim, eu fiz alongamento e ou treino de força pelo menos 2 vezes na semana aí, mesmo que seja um alongamento mais curto, alguma coisa assim, eu tenho tentado manter. Então, eu acho que de modo geral, uma das coisas principais que mudou com relação ao treino é essa consciência de manter a disciplina mesmo. Principalmente com relação à corrida, mas também com relação ao treino de força, inclusive com a preocupação de que um não atrapalhe o outro, né? No caso que o treinamento de força não atrapalhe a minha corrida. Então, eu tive que mudar algumas coisas ali, porque realmente em alguns momentos antes eles acabavam dando uma conflitadinha. Com relação a peso e alimentação, estou com um pouco mais de peso do que eu estava aí 2 meses atrás, cerca de 1,5 kg, não é muita coisa. Uma parte disso eu acredito que é justamente por conta da suplementação. Então, para começo de conversa, falando de suplementos, eu introduzi lá no começo do treino 2 suplementos na minha dieta, que são a creatina e a glutamina, cada qual com seu papel. Não vou ficar me estendendo para falar aqui sobre elas, né? Acho que a gente pode fazer um vídeo só para comentar por que tomar creatina e glutamina para ajudar na corrida. Mas assim, a creatina tem essa característica, né, de aumentar o armazenamento de água no músculo, então é um tipo específico de retenção que ela gera, e isso naturalmente pode levar a aumento de peso, não necessariamente que leve, mas pode levar, né. Eu resolvi encarar isso mesmo que o peso aumente, mas também tem a questão da dieta. Eu realmente tô comendo mais, tô com mais dificuldade de controlar a ingestão de doces. Eu não sei se por conta do aumento da intensidade dos treinos ou o volume, ansiedade, trabalho, treino, né, toda essa coisa que está acontecendo aqui na minha vida nessa fase, mas eu tenho comido mais, eu tô com mais dificuldade de controlar a quantidade de calorias. Meu almoço quase todos os dias é low carb, eu compro marmitas low carb de um fornecedor que eu gosto há bastante tempo, mas eu sinto muita necessidade de complementar essa alimentação. E aí entra o pão, que apesar de ser um pão completo, né, um pão 100% integral, ainda é pão, e outros alimentos assim de carbo que eu acabo colocando mais no café ou no fim da tarde mesmo, no pré-treino. Então, aumentei a minha ingestão calórica, sim, então eu não posso assim atribuir esse aumento de peso à creatina. Eu tô um pouco mais pesada, mas ao mesmo tempo eu me sinto mais resistente, vejo que a fadiga muscular mesmo, ela demora mais para chegar, eu tô melhor, com uma resistência melhor nas subidas, alguns fartleks, assim, que antes eu não conseguia. Logo com mais ou menos 1 mês de creatina eu percebi uma mudança bem rápida nessa parte da fadiga. Como o meu objetivo aqui é esse, né, é melhorar esse aspecto da fadiga muscular, acho que a gente está tendo bons resultados, está sendo legal
essa ingestão. Aqui no meio do caminho eu fui presenteada aí pelo universo com problemas extras no meu joelho. Então, quando a gente começou o ciclo, eu já vinha com uma dor no joelho, que eu fui lá consultar com o Dr. Daniel, tem vídeo específico da consulta aqui, e a gente identificou que era principalmente por conta dessa inflamação na gordura de Hoffa aqui no joelho, e outras inflamações detectadas pelo exame clínico, e eu nem iria fazer ressonância, né? Tava liberada aí pelo doutor para continuar, mas eu tive 2 quedas aí nos meus treinos, uma delas que me desanimou bastante, porque eu bati o mesmo joelho em lugares diferentes, e uma dessas quedas assim me deixou um dia com o joelho praticamente imobilizado, e isso me deixou bastante desanimada, assim, tentando entender as causas, do porquê que eu tava caindo e tal. Até avaliei alguns motivos que eu tô tentando melhorar, mas na prática, sim, foram acidentes, né, que acontecem, e inclusive contar com os comentários e o apoio do pessoal pelo Instagram foi bem legal. Eu recebi muita mensagem e nunca imaginei que essas mensagens fossem me dar tanta força, assim, foi bem legal, me trouxe outro olhar para isso. Então logo eu recuperei o meu ânimo e seguimos em frente. Como que tá o meu joelho hoje? Tá inflamado ainda. Eu não consigo apoiar o joelho numa superfície, então, por exemplo, tem alguns exercícios de mobilidade que tem que fazer com 4 apoios ou pôr o joelho no chão, eu não consigo fazer ainda. Já faz aí umas 3, 4 semanas eu acho que eu bati, e ao contato ainda tem bastante dor, tipo usar calça jeans, que quando você senta aperta ali ainda dói. Ainda tá bem frequente ali a inflamação, e no outro também tem inflamação. Então isso eu fiz a ressonância, constatamos, né? Mas a medicação já acabou e agora, na verdade, é alongar e deixar o corpo se curar. Mas a recomendação do médico é que enquanto não tiver dor para correr, eu posso correr. Então eu tenho treinado. Em algumas situações que eu viajo, fico muito tempo sentada, ou em subidas em que a alavanca fica muito forte, né, que tem que levar o joelho e se puxar muito, assim, às vezes fazer um passo mais aberto, eu sinto dor. Então eu tenho tentado controlar essas situações e tô seguindo. Vamos ver aí até onde que vai, né, até onde for possível, eu vou dentro do limite dessa segurança que o Dr. Daniel orientou. Outra coisa que eu fiz aqui nesse período foi avaliação física. Então, qual que era o objetivo da avaliação física aqui? Não era aumentar a massa muscular, não tinha objetivo nenhum assim de eu realmente tratar esse resultado. Eu quero mesmo é monitorar como que o meu corpo vai se comportar ao longo desse processo de treinamento, e como que chega lá no final, como que quanto que a gente perde ou ganha, né, ao longo de um processo de ultramaratona. Como eu comentei antes aí, eu já percebi que assim, a gente precisa ingerir um pouco mais de caloria durante os treinos e tal, e eu assim ainda não percebi perda nenhuma, porque eu não aumentei muito o meu gasto calórico, mas eu aumentei minha ingestão. Então, quais avaliações que a gente fez? Nós fizemos a avaliação do percentual de gordura e massa muscular com ultrassom, fizemos o protocolo de 7 dobras também, que é o que eu uso desde 2014, e esse me dá uma referência de evolução. E fizemos também uma avaliação de mobilidade. A gente finalizou essas avaliações na semana passada, que foi onde veio aí o relatório final da mobilidade, mas eu pretendo organizar isso num conteúdo à parte para vocês entenderem como que são feitas essas avaliações e que resultados elas podem nos trazer, porque são bem legais, bem úteis para nós. Mas de modo geral, assim, como o protocolo de 7 dobras, o meu percentual de gordura hoje é de 16%, é um percentual que tá, assim, até mais alto do que os anos anteriores na minha rotina. Eu já tive percentuais até de 13%, mas realmente não vinha tratando muito disso, nem em termos de estética, nem de peso, tava, como eu comentei aí, bem relaxada, assim, digamos, bem relax com essa questão de peso e estética nos últimos anos durante a pandemia. O fato é, neste momento, a avaliação é de em torno de 16% de percentual de gordura, o que é um índice bem baixo, né? Ele é um índice considerado excelente para mulheres, e aí eu quero ver como é que isso vai estar lá no final, né? E quanto por cento de massa magra e gordura que vai ter até o final. Já o de ultrassom tem um resultado que eu não tenho parâmetro anterior, e é outro tipo de análise, então não convém eu ficar falando aqui, mas quando a gente fizer a final, aí sim a gente vai poder comparar, mostrar alguns dados, né?
E na avaliação de mobilidade e alongamento, a gente constatou um desequilíbrio importante no membro inferior entre o lado esquerdo e o lado direito. E isso, assim, ratifica uma coisa que eu já vinha sentindo, que com frequência eu sinto quase que uma contratura, né, mas assim, um peso, né, maior na panturrilha do lado esquerdo. E aí a gente percebeu lá, tem uma inibição, um encurtamento do músculo na panturrilha do lado esquerdo e no quadríceps também, na parte frontal do músculo da coxa do lado esquerdo. E algum desequilíbrio no músculo de glúteo do lado direito. Então, isso agora a gente vai precisar, a partir dessa semana que vem, tratar com exercícios isolados, né, assim, para uma perna de cada vez ali na musculação, nos treinos de força, e o Anderson aí já tá me ajudando a fazer os ajustes para a gente tentar equilibrar um pouco melhor essa questão. Então, meu objetivo com as avaliações era essa experiência, né, comparar o antes e depois, mais título de conhecimento, quase um experimento científico, mas acabou que trouxe uma informação bem relevante que vai me ajudar até a evitar lesões e talvez a resolver algumas lesões aí que eu já tenho, né, nos joelhos, na tibial, coisas assim. Legal também comentar que toda essa questão de avaliação, né, como vocês podem observar aí, eu não tenho feito mudanças na minha dieta, assim, tô fazendo dieta assim, dieta assado. Não, eu tô tocando minha vida normal, eu tô comendo a mesma marmita que eu comia antes, que é low carb, o mesmo pão, o mesmo café, a mesma rotina. A ideia é não ficar mudando, assim, para levar a vida o mais natural possível, e encaixar esse treinamento na minha vida, né, e não encaixar minha vida no treinamento. Basicamente isso aí, acho que é uma visão importante para mim. Até agora eu tenho conseguido conciliar bem o treinamento, assim, com a vida pessoal, com a vida profissional, até porque o volume ainda, como eu falei, não aumentou tanto. Tenho treinado mais na esteira por conta dos horários, que eu não consigo sair no horário certinho no fim da tarde para treinar, e também não gosto de sair de manhã para treinar de madrugada antes, não gosto de treinar com o meu pensamento na possibilidade de me atrasar para o trabalho, isso me incomoda. Então eu prefiro resolver o trabalho, depois eu fico livre para essa parte aí do treinamento, né? No final de semana, geralmente eu tenho reservado um dia para treinar, que é o sábado, e o outro dia para ficar com a minha família, para passear, para namorar, para fazer coisas aleatórias e que não tem nada a ver com treino, nem nada a ver com trabalho, e esse equilíbrio é super importante para mim. E aí o que vem por aí agora, né, nos próximos 2 meses? Primeira informação que até me assustou um pouco, estou ainda assimilando, lidando com ela, é que o GPX atualizado da prova e o mapa atualizado da prova mostra que o percurso tem aproximadamente 57 quilômetros e alguma coisa, 58 quilômetros. Então a gente já está falando de quase 60 quilômetros e não mais de 54, 55, como era a informação anterior. E não só isso, também o ganho de elevação original, né, que estava divulgado e que foi do percurso do ano passado, também está maior, e passando aí para mais de 2.700 metros. A informação que eu tenho é que a gente tem um percurso lá bem misto, assim, entre trilha e estradinhas, estradões, né? Mas vou deixar a imagem aí para vocês verem o mapa de elevação da prova, que ela não tem muito trecho plano, ela é uma prova de sobe e desce, e ela também não é uma prova de montanha. Os ganhos altimétricos aí dos trechos de subida ficam na faixa de 200 e poucos metros. Para quem é aqui de Curitiba, uma boa referência é aqui o Morro do Cal. Morro do Cal, Morro da Palha, são morros que ganham aí entre 200 e 300 metros numa subida de 1 quilômetro e pouco. E a gente tem vários pontos de subidas nesse estilo por lá. Então agora eu acho que uma das principais mudanças é que a gente entra no treino específico e eu começo a ter que encontrar lugares para treinar que me aproxime mais da realidade da prova. Então já faz bastante tempo que eu não pego uma montanha de verdade, né? Uma montanha aqui que acumule 600, 700 metros, e vai continuar assim. Eu acho que eu não terei montanha até outubro na minha vida. Acho que uma das saudades que eu tô tendo nesse período é da montanha mesmo, né? A gente tá treinando em morros.
São elevações acumuladas assim menores. Também agora a gente começa a entrar com a perspectiva do tempo de treinamento e não apenas a distância, não apenas os quilômetros. Nós temos basicamente 8 semanas até a prova, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês ouvirem um trecho aí de uma conversa com o Carlos, onde a gente alinha alguns pontos sobre o treinamento daqui para frente. A gente agora está entrando no momento mais específico. Eu divido lá normalmente em 4 fases. Fase de base, preparatório específico, que é onde você está agora, que vão ser mais ou menos aí 4 semanas, depende de como que você vai se manter nos treinos, mas eu acredito que sim, até porque como você vai ter uma viagem de férias nos próximos dias, então vai dar para, nossa, até entrar de cabeça, né? Com essa tua viagem, você vai ter mais tempo de treino, tá? Dá até para pensar, não sei se você vai topar ou não, para fazer 2 momentos de treino no mesmo dia. E daí, como você vai estar numa região onde tem bastante trilha, né, dá para treinar, então bem específico. A prova que você vai ter lá não é uma prova de subida de montanha, né? É uma característica mais de serrote que a gente fala, né? Que é sobe, desce, né? Então é por isso que a partir de agora os treinos longos de final de semana, você vai ter que trabalhar esse tipo de característica, de serrote, né? Então subidas longas de 200 a 300 metros de ganho, né? Não é aquela coisa contínua de 500, 700 metros de ganho. Né? Então você vai ter que ser um pouco mais curta, subindo e descendo. E uma trilha um pouco mais técnica, né? Porque a princípio o que a gente está imaginando lá é que você vai pegar um pouco mais de barro, né? E daí também um pouco de estrada. A gente intercalar esse tipo de terreno aí vai ser importante e vai ficar bem específico para o que a gente quer na prova. Os treinos de dia da semana vão ser treinos um pouco mais variados também, né? No sentido de oscilação de velocidade. E aí você vai fazer também os intervalados, só que com distâncias um pouco mais longas e as pausas de caminhadas, né? Não vai ser mais pausa passiva, tiros mais longos, né? De 800, de 1.000, de 1.200, até tiros de 2.000. E depois dessa fase, a gente vai entrar na fase competitiva que a gente fala, né? É onde a gente finaliza o específico e inicia o competitivo, uma carga de choque, né? Que é o volume alto na semana e volume alto no final de semana. Daí a gente vai tentar bater ali mais ou menos ali uns 70, 80 quilômetros na semana. Isso na competitivo, né? Então vai ser 2, 3 semanas ali competitivo, daí 2 semaninhas de pré-competitivo, que daí é onde a gente faz aí a baixa de carga, né? É onde a gente fala de taper, né? A gente dá aquela derrubada no volume, né? Até tem alguns atletas que acham isso estranho, porque parece que você fica destreinado nessa época, né? Mas é importantíssimo ter esses 12, 14 dias aí de baixa de volume para o corpo recuperar 100% para quando entrar na prova, entrar bem, sem resquícios de overtraining, bem descansado, bem alimentado, bem nutrido, né? No caso, com a musculatura zerada, né? Então a previsão nossa é essa daqui para frente, tá? Eu tenho 2 viagens aqui previstas para esse período, uma já agora no final de agosto e na sequência já tenho outra viagem. Vou ter que me virar para arrumar locais para treinar aí no final de semana do dia 26 de agosto. Estarei na região de Bombinhas e Porto Belo, aí já andei mapeando umas trilhas para montar o percurso que eu vou precisar treinar lá. Vai ser um treino legal, eu acredito. Mas na sequência, aí no dia 29, vou passar 9 dias em Ilha Grande, lá em Angra dos Reis, e lá também tem muitas trilhas, então lá sim eu estarei em férias, desconectada de tudo, e aí vai ser um momento que vai ter um volume maior de trilhas, né? Vou tentar alinhar com o Carlos pra gente fazer um treino bem bacana lá. Até acabar isso, né, até lá o final do feriado de 7 de setembro, que vai ser o final de semana do dia 11 de setembro lá, a gente vai estar praticamente com um mês antes de prova, né? E até lá eu vou ter mais tempo disponível para treinar. Então pretendo aproveitar bem isso, curtir alguns percursos novos nessas viagens. E esse local de férias, na verdade, não é uma coincidência. Foi uma escolha mesmo. Eu já sabia que eu ia fazer a prova e eu escolhi um local para passar férias onde eu pudesse treinar. E vai ser muito legal, eu tô com uma expectativa muito bacana. Vou mostrar tudo pra vocês, inclusive acho que vou gravar uma sériezinha à parte aqui sobre o Viajando Sozinha, porque eu vou estar sozinha lá mesmo. Espero que dê tudo certo, mas querendo ou não, né, as viagens sempre tiram a gente da rotina da alimentação,
da rotina de ter disponibilidade assim para descansar, para organizar melhor seus equipamentos. Então são praticamente 2-3 semanas ali que eu vou realmente tá totalmente fora da minha zona de conforto, tanto no volume de treinamento quanto na minha infraestrutura mesmo, né? E isso é uma perspectiva que, ao invés de me preocupar, ela me anima. Por incrível que pareça, eu tô ansiosa para viver essas experiências. Acho que elas vão coroar muito esse processo. Espero que tudo corra bem até lá. A prova acontece lá em Gramado no dia 14 de outubro, que é o fim de semana seguinte ao feriado do dia 12 de outubro. Então o feriado é na quinta-feira e a gente viaja daqui já no dia 11 à noite. A ideia é fazer um pernoite no meio do caminho, porque daqui até Gramado são 9 horas, e pernoitar no meio do caminho e aí no outro dia lá, meio-dia, a gente já estar em Gramado, para dar tempo de dar uma passeadinha lá, rever a cidade, que faz tempo que eu não vou e eu adoro. Já falei para vocês sobre isso no vídeo de abertura aqui da série, aliás, por que eu escolhi Gramado, né? Por que a Extreme é a minha prova-alvo. Tem uma história envolvente, importante com Gramado. Então vamos ter lá a quinta e a sexta-feira para ficar lá, curtir, dar uma passeadinha, retirar o kit. Aí tem o jantar na sexta-feira à noite, no sábado a prova, domingo passar o dia em Gramado e talvez voltar na segunda de madrugada de lá, né? Talvez domingo, talvez segunda, vamos ver como é que vão as coisas até lá. Mas essa é a perspectiva aí pro período da prova. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito é que tá muito dentro da cabeça da gente, a gente tentar deixar o processo leve, né? Nesse final de semana eu tenho um treino bem, assim, desafiador para fazer. Por quê? São 25 quilômetros, é uma distância bem tranquila para mim, com um ganho de elevação de 1.600 metros, que já é um ganho alto, mas o que pega aqui é realmente que eu tenho que fazer um treino específico. Então eu tenho que treinar em lugares que me deem aí 200, 300 metros de ganho a cada subida no máximo, né? Então o que eu vou fazer? Eu escolhi um morro aqui da região e vou ficar lá fazendo um circuito. Provavelmente vou dar umas 8 voltas lá nesse morro, subindo e descendo, voltando, pegando estrada, para completar essa distância. Então, se você viu o vídeo da semana passada, agora o último, teve um treino em circuito com 11 voltas lá no morro. Essa vez vão ser 8, mas são voltas mais longas e mais pesadas. E, assim, se a gente ficar pensando que isso é difícil, fica mais difícil. Então, simplesmente vai, faz o que tem que ser feito, sem ficar inventando muito. Eu acho que tá muito, assim, de como você se posiciona nos desafios, sabe? Acho que ninguém é positivo o tempo todo, né? A gente sempre tem baixas, um dia você tá mais desanimado. E acho super importante a gente respeitar também esses períodos, esses dias que você tá mais fraco, mais desanimado. Eu não brigo muito com o meu corpo, assim, com a minha cabeça. Quando eu tô um pouco mais down, às vezes, é porque realmente eu tô precisando descansar. E aí eu descanso e no outro dia eu tô bem. Então, acho que identificar os seus padrões de funcionamento e respeitar isso muda bastante as coisas na vida, em tudo, né? E no treinamento não é diferente. Então, eu não tenho me pressionado a nada. Os dias que o treino não funciona, eu paro e faço de novo no outro dia. Não tenho ficado me cobrando muito, mas também não fico pensando assim, como é difícil, nossa, vou ter que fazer 8 voltas lá. Tá bom, vou lá e vou fazer uma depois da outra. Se eu não aguentar fazer as 8, tudo bem, mas eu preciso tentar para saber se eu vou aguentar. Isso é uma dica que eu deixo para você, se você ainda não encarou desafios grandes ou tem alguma dificuldade e acha que isso é tão difícil assim, pensa que isso começa a mudar quando você começa a pensar que a dificuldade maior é a gente que coloca, tá aqui, ó, não tá realmente na realidade, ela tá mais na nossa imaginação do que no fato em si. Vamos para mais uma semana e mais uma até chegar a outubro. Se você está acompanhando todo esse processo, muito obrigada pelo apoio, pelas mensagens que eu recebo, principalmente no Instagram, lá é o canal em que as pessoas mais conversam, né? E fica o convite, inclusive, para se você não me segue lá, me encontra lá e vamos conversar, trocar experiências aí, porque toda experiência para mim é muito válida. Um beijo, tchau!